Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um aparelho muito utilizado no laboratório, que se chama pH-metro. Esse equipamento ele é utilizado para medir o potencial hidrogeniônico, que a gente chama de pH. Ele vai medir o pH de uma amostra e ele é um dispositivo bastante simples, é muito fácil e rápido fazer essa medição e eu utilizo para medir a acidez e a alcalinidade de um fluido, de um líquido. Esse pH-metro ele é constituído por um eletrodo, e um circuito potenciômetro. Então, o medidor desse pH funciona como um voltímetro, que vai medir a diferença do potencial elétrico entre o eletrodo de referência e o eletrodo do pH. E daí ele vai dar um resultado para mim em valores, em termos de pH da solução. E onde eu vou imergir esse eletrodo, vou mergulhar esse eletrodo na solução e ele vai me dar essa medida aqui no display aqui do aparelho. Então, esse medidor de pH é um equipamento muito utilizado em laboratórios, quando eu quero determinar a concentração do potencial hidrogeniônico em algumas amostras, em amostras variadas. Então, ele é muito usado industrialmente, Então, eu posso medir pH de queijos, de sucos, de cervejas, de carnes, de cremes, soluções de farmácia de manipulação, em água, qualquer tipo de água que eu vou trabalhar no meu laboratório e, de uma maneira geral, todos os tipos de solução. Então, ele é muito utilizado. O pH-metro que nós vemos hoje, ele evoluiu bastante, Hoje nós temos pH-metros portáteis, pH-metros bem pequenos, mas nem sempre foi assim. Ele foi inventado em 1934 pelo médico americano Oliver Arnold Beckman e tinha a finalidade de medir a acidez dos limões, então era uma máquina muito maior. Então, o que Beckman fez? Ele alojou a máquina, o maquinário que conseguia medir o pH, numa caixa de madeira, bem grande, que fala 12 polegadas de altura, 8 centímetros de profundidade e 9 centímetros de altura. E ele era capaz de medir aqui só a corrente elétrica que fluía pelo eletrodo. O eletrodo era mergulhado numa solução, nesse caso aqui de solução de suco de limão, e ele media a intensidade da corrente elétrica que passava. Então, esse instrumento ele não dava ainda em pH, Ele dava pela quantidade de corrente elétrica, daí que determinava a acidez da solução. Beckman, inclusive, percebeu que quando ele mergulhava mais ou menos o eletrodo, dependendo da profundidade que ele mergulhava o eletrodo na solução, havia também uma mudança na leitura dessa corrente elétrica. Daí ele também teve ideia de colocar esse eletrodo em volta dele, proteger esse eletrodo por vidro, que é o que a gente tem hoje. Os eletrodos são protegidos por uma camada de vidro. O que é então um pH-metro e como é que ele funciona? A gente acabou de ver que no passado, os pH-metros eram máquinas maiores, mais difíceis de serem encontradas, Hoje a gente sabe que isso é completamente diferente. Os pH-metros são muito utilizados e a gente encontra uma variedade muito grande desse tipo de instrumento. Esse instrumento eu encontro pH-metros portáteis, que funcionam através de baterias e pilhas, então eles podem ser levados, carregados para outros lugares. E também tem os pH-metros utilizados mais em laboratório, que a gente chama os pH-metros de bancada. Mas mesmo assim são muito menores, muito mais simples do que o que Beckman inventou. Tá? Então, eles são usados para analisar solo, água, alimentos, pele, a gente viu outros já, como carne, cerveja, uma variedade de coisas, todo tipo de solução eu consigo avaliar o pH, o potencial hidrogeniônico dessa solução. Então, esses dispositivos, todos os pH-metros, eles são projetados com 2 eletrodos. Um vai ter a finalidade de detectar os íons hidrogênio, os íons H+, presentes na solução.
e o outro eletrodo é utilizado como eletrodo de referência. Então, eu tenho um sensor do eletrodo que vai detectar mudanças na voltagem com base na atividade do íon hidrogênio, e daí o eletrodo de referência vai fornecer uma voltagem constante para comparação e correta medição. Então, o eletrodo de referência, ele tem uma voltagem constante e ele vai ver quais são as mudanças de voltagem no eletrodo que mede a quantidade de íon hidrogênio. Então, a diferença entre essas duas tensões vai ser mostrada num valor de pH. Eu consigo identificar um valor em números mesmo. Então, aqui no medidor, eu tenho um valor de pH. Quando eu tenho valores altos, né, que a gente fala acima de 7, eu vou sinalizar que eu tenho um pH ácido na minha solução. E quando eu tenho números menores, abaixo de 7, eu sinalizo que eu tenho um pH básico. Então, de uma maneira bastante simplificada, o pH-metro vai converter o valor do potencial do eletrodo em unidades de pH, tá? A unidade que eu entendo do que é um pH ácido ou que é um pH básico. Quando eu simplesmente vou submerger esse eletrodo na minha amostra. Então, ele vai gerar milivolts que vão ser convertidos na minha escala lá de pH. Então, a medição é bastante simples, nós já vamos ver em detalhes como se faz uma medição de pH, mas de uma maneira geral, ele precisa ser calibrado com uma solução, com soluções tampão, depois ele é mergulhado, né, a parte aqui do pH-metro, que é o eletrodo, é mergulhado na minha amostra e imediatamente lá no meu visor, ele vai me dar a transformação, né, dos milivolts que foram medidos em escalas de pH. Por que utilizar o pH-metro? É sabido que o pH ele influencia diretamente a qualidade do produto final. E é exatamente por essa razão que é indispensável ter um pH-metro para garantir que o meu produto final tenha qualidade. Então, quando a gente fala de alimentos, por exemplo, o pH é um dos parâmetros principais quando eu quero garantir a qualidade do meu alimento, pois ele pode influenciar na cor do alimento, na capacidade dele reter água, na sua maciez, na proliferação de micro-organismos, né? Isso, um dos exemplos é a carne e embutidos. Eu preciso conhecer o pH desse alimento. Um outro exemplo são os queijos artesanais, né? Muitas pessoas fazem queijos artesanais e os queijos artesanais eles devem ter pH entre 5,1 e 5,9. Então, se esse produtor tem um medidor de pH, ele consegue garantir essa faixa de pH e consegue garantir também a qualidade do produto. No setor agrícola também é muito importante, porque quando eu sei o pH do solo, eu sei qual é o produto que mais, qual a planta, né, que melhor se adequa àquele pH do solo. Então isso vai interferir também na produtividade da safra, né, quando for plantar alguma coisa nesse solo. E o medidor de pH também é utilizado em outros diversos campos, principalmente na indústria química e farmacêutica. Então, em processos da purificação da água, como a osmose reversa, na decomposição do cromo hexavalente, na galvanoplastia, na neutralização de efluentes em aço, na produção de celulose e papel, na fabricação de produtos farmacêuticos, na biotecnologia, na petroquímica, ou seja, ele está presente em todos os lugares da indústria. E também no campo industrial, o pH-metro vai ajudar a analisar o valor exato do pH dessas substâncias químicas e produtos de qualidade alimentar e garantir, assim, altos níveis de segurança e qualidade. Então, ele está presente em muitos campos e é muito importante utilizar o pH-metro. E aqui vamos conhecer um pouquinho o pH-metro. Eu peguei um modelo bem comum. A maioria dos pH-metros
de bancada, é assim que eles são, né? Vai ter variação, obviamente, das marcas, mas basicamente é assim que eles são. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas partes, né? A primeira parte aqui é um display de LCD. Aqui nesse display é onde eu vou fazer as leituras. Ele vai indicar para mim os valores que vão ser medidos a cada passo do processo de medida, de calibração, e ele apresenta daí caracteres alfanuméricos, né? Aqui, obviamente, em português. Então, esse display aqui serve para eu fazer a leitura. E aqui essas teclinhas aqui de comando, eu tenho liga e desliga, eu tenho imprimir, depois nós vamos ver que a gente pode mandar isso aqui para uma impressora. Eu tenho o menu para eu escolher o que eu quero fazer, se eu quero calibrar, se eu quero medir, se eu quero temperaturas. Aqui sim, quando o visor me pede alguma coisa, eu aperto o OK ou sim para prosseguir. E o escape é quando eu quero sair do menu sem que eu tenha problemas de mexer com a leitura, interromper a leitura aqui. E para frente e para trás aqui quando eu tenho algum comando aqui que eu quero seguir para frente ou voltar. Tá? Então basicamente é isso, mas na realidade isso vai mudar de aparelho para aparelho. Pouca coisa, mas é que nem um celular, né? Muda um pouquinho, mas é autoexplicativo. Depois eu tenho aqui o suporte de eletrodos, né? Mas antes disso eu tenho essa haste aqui, que é flexível, né? Ela sobe e desce, dependendo da altura que eu quero colocar o eletrodo. E aqui na ponta dessa haste eu tenho esse suporte para eletrodos. Ele que vai sustentar as células e o sensor de temperatura. Então existem buraquinhos aqui para eu acoplar, né? Tem um orifício aqui para eu acoplar os meus eletrodos e o meu sensor de temperatura. Depois eu tenho o sensor de temperatura, que é essa haste aqui, é um sensor de platina e vai ser utilizado para medir a temperatura da solução que eu estou medindo também o pH. Porque a leitura, né, a medida de pH, ela é influenciada pela temperatura. E o aparelho está pronto para medir pH das soluções em temperatura de 25 graus Celsius. A temperatura de referência é 25 graus Celsius. Então, se eu coloco o meu sensor de temperatura na solução, ele vai fazer os ajustes, né, para corrigir a leitura do pH de acordo com a temperatura de referência. E aqui eu tenho o eletrodo de pH, que é um sensor, né, ele que vai conseguir fazer a leitura do pH. Então, ele vai ver essas variações. Nesse eletrodo aqui, que é de vidro, né, ele tem dentro dele, eu tenho uma ponte salina, eu tenho solução saturada de cloreto de potássio com cloreto de prata. Também tenho nessa ponteira aqui, que é a membrana de vidro, né? É bem essa ponteirinha aqui, que é o sensor sensível aí às variações de pH. Nessa ponteirinha, ela é composta dentro dela tem uma solução de cloreto ácido clorídrico, aliás, de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro com uma saturação de cloreto de prata. Então, aqui é onde faz a leitura do pH. Geralmente, essa ponteira, ela tem que ficar coberta por uma membrana aqui de silicone, protegendo isso daqui, porque ela não pode ficar seca. Então, essa ponteira, ela fica imersa numa solução de cloreto de potássio, tá? A 3 mols por litro, para que ela não fique ressecada, ela não pode ficar seca. Então, eu protejo isso daqui na hora que o meu pHmetro está guardado, né? Então, eu mantenho isso daqui sempre numa solução de cloreto de potássio, de KCl. Tá? E daí, o que mais que eu tenho? Aqui atrás, né? Eu vou ter todas as conexões, eu tenho uma entrada para a alimentação da energia, que deve se olhar com cuidado, né, a voltagem para ligar. Aqui também tem uma entrada para computador, então eu posso computador e impressora para imprimir.
Também tem um sensor de temperatura ambiente e também tem outros sensores que podem ser ligados aqui também de pH. Tá? Então, é bastante simples, é muito autoexplicativo, não tem muita coisa para se mexer, não são muitas funções. Então, é bastante simples e rápido fazer a leitura do pH. Mas a gente precisa conhecer todas as partes, principalmente a ponteira aqui, que é, na verdade, a alma do meu pHmetro. Tá? Então, esse eletrodo de pH é onde está toda a tecnologia para que a gente consiga realmente medir o pH de uma solução. Ok? pHmetro e calibração. Para que eu tenha certeza que as medições das soluções de pH que eu desconheço sejam bastante precisas e confiáveis, antes de iniciar a leitura dessas soluções do pH, a determinação desse pH, eu preciso calibrar o meu aparelho, meu medidor de pH. E como se dá essa calibração? Geralmente, essa calibração é feita medindo o pH de algumas soluções que têm valores bastante precisos, valores padronizados e bastante definidos de pH, valores conhecidos. Então, eu vou mergulhar o meu eletrodo em soluções de pH de valores conhecidos, padronizados, O nome dessas soluções a gente chama de solução tampão, tá? Então, essa solução tampão, elas têm pH padronizado. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma solução tampão de pH 4, uma solução tampão de pH 7, uma solução tampão de pH 10. Então, eu tenho essas soluções prontas no meu laboratório e o meu medidor de pH, o meu pHmetro, ele vai pedir lá no display para que eu calibre e ele vai pedir essas soluções na hora de calibrar. Depois que eu calibro o meu medidor de pH, daí sim ele está pronto a fazer a leitura de soluções que eu não conheço o pH, são soluções de pH desconhecido. Normalmente eu faço essa calibração de duas maneiras, ou eu faço a calibração de 2 pontos, o meu aparelho vai pedir soluções de pH 4 e depois de pH 7, e ali ele vai traçar uma curva de calibração, que na verdade é uma reta, mas ele vai ter 2 pontos definidos na leitura nesse aparelho, para que ele possa comparar com as soluções que depois eu vou oferecer. E também tenho a calibração de multiponto, que são feitas geralmente em 3 pontos e podem ser mais pontos também de soluções de pH com outros valores. Então vamos entender um pouquinho o que é essa escala de pH. É uma escala que vai do 0 até o 14, tá? Então uma escala que tem essa abrangência do 0 ao 14. Na metade dessa escala, exatamente no meio, eu tenho 7, que é o ponto de neutralidade, tá? Então, substâncias que têm pH 7 são substâncias neutras. Abaixo de 7, de 6 a 0, eu tenho substâncias com características ácidas, ou seja, substâncias que apresentam um maior potencial de hidrogênio, ou seja, eles têm mais H+ em sua composição, então eles têm características ácidas. Já do 7 ao 14 são substâncias que têm menos H+, não tem tanta característica ácida, então eu digo que são substâncias alcalinas. Também posso chamar de básicas. E aqui eu tenho uma escala onde eu trago para vocês algumas substâncias do nosso dia a dia que apresentam esse tipo de característica, do neutro, ácido ou alcalino ou básico. Então eu tenho aqui um pH 0, a bateria. A solução que compõe a bateria tem um pH 0, bastante ácida. O ácido do nosso estômago, que é o ácido clorídrico que está presente no nosso estômago, tem um pH 1. O limão tem pH 2. O vinagre, que é o ácido acético, numa solução bem pouco concentrada que a gente usa para temperar a salada,
tem pH 3. O tomate, né, que na verdade é uma fruta, né, ele tem pH 4. O café tem pH 5 e o leite tem pH 6. A água tem um pH 7, mas também existem variações, então ela estaria na neutralidade. Depois eu tenho o nosso sangue, que tem pH 8, o bicarbonato de sódio, que é uma substância básica alcalina. Os remédios que são antiácidos, né, eles combatem a acidez do estômago, tem pH 10, eles vão combater a acidez do estômago que tem pH 1. A solução com amônia. A amônia tem uma característica alcalina, ela é alcalina, tem pH 11. Sabão, todos os tipos de sabão deve ter pH em torno de 12. O alvejante que a gente usa nas nossas roupas, pH 13. E o desentupidor líquido, né, desentupidor de pia, tem pH 14. Então aqui são só exemplos para a gente ter uma ideia, né? Então a gente tem lá a neutralidade, que é 7, abaixo de 7, substâncias ácidas, acima de 7, substâncias alcalinas. Então, quando o meu medidor de pH, o meu pH-metro, me dá esses valores de 0 a 14, eu sei identificar se uma substância é bastante ácida, pouco ácida, neutra, entre a neutralidade, pouco alcalina, bastante alcalina. Então, o medidor de pH, o pH-metro, vai me oferecer números aqui. E não são nem números inteiros assim, não, 14, 13, 12, não, ele vai oferecer 2,7, 5,1, tá? Então, ele vai me oferecer medidas bastante precisas para que eu possa conhecer o pH das minhas substâncias. E aqui eu trouxe para vocês algumas outras maneiras de eu medir o pH ou simplesmente identificar se uma solução é ácida ou básica. Então, é claro que nenhuma dessas ferramentas são tão eficazes e tão precisas quanto o pH-metro, né, o medidor de pH que a gente acabou de ver. Mas em determinadas ocasiões essas ferramentas elas são muito bem-vindas. Então, o primeiro que eu tenho aqui é a fita de pH universal, né? Um teste universal de pH, onde eu tenho fitas que eu mergulho na minha solução e eu vou identificar o pH dela. Ela não tem medidas tão precisas quanto o pH-metro. Então, são medidas que vão de 0 a 14 e não consigo medir intervalos como 3,5, 8,3, né? Eu não consigo medir igual no pH-metro, mas eu consigo saber se a solução está 1, 2, 3, 4. Então, ela é também bastante utilizada. Então, eu vou mergulhar a fitinha, ela vai mudar de cor e eu vou procurar na própria caixinha da fita, né? Ela vem aqui dentro dessa caixinha de acrílico e na própria caixinha eu procuro qual é a cor que se encaixa com a cor que ficou a minha fita. Então, se ela se encaixou na cor aqui do número 4, eu digo que o pH é 4. Ah, ela se encaixou aqui na cor do número 12, então o pH é 12. As caixinhas vêm de um lado de 0 a 7 e do outro lado de 7 a 14. Nesse caso aqui, nesse exemplo, as cores estão diferentes porque são de marcas diferentes. Isso não influencia, né? As fitinhas vêm de cores diferentes, a caixinha vem com cores diferentes de acordo com a marca que eu tenho da fita, tá? Então, esse método é bastante utilizado e ele me dá valores de pH, tá? Não tão precisos quanto o pH-metro, mas me dá valores. Já esse outro exemplo, que é o papel de tornassol, ele não me diz valor de pH. Eu não sei dizer se o pH está 1 ou 2, 2 ou 5, tá? Eu não consigo isso. Eu consigo só identificar se a minha solução é ácida ou se a minha solução é básica, tá? Então, eu tenho dois tipos de papel de tornassol e qualquer um deles serve para medir os dois. A gente já vai ver como. Então, eu tenho o papel de tornassol azul, que na realidade ele é um azul mais clarinho assim, e tem o papel de tornassol vermelho, que ele é quase um rosa, né? Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo da reação que acontece com ele.
Então, o papel de tornassol azul, quando eu pingo uma solução ácida nele, ou seja, de pH de 0 a 6, 6 na realidade, né? Ela vai ficar vermelha. Então, o papel de tornassol fica vermelho quando eu pingo uma solução ácida. Quando eu pingo uma solução básica, ele não muda de cor. Então veja que o papel de tornassol ele serve para identificar se uma solução é ácida ou básica, independente se ela é ácida ou básica. Se eu pingar o ácido, ele muda de cor, positivo, eu sei que é ácido. Se não mudar de cor, eu sei que é básico. E a mesma coisa acontece para o papel de tornassol vermelho. Se eu pingar uma solução básica, ou seja, de 8 a 14, aqui no papel vermelho, o papel vai ficar azul. Agora, se eu pingar uma solução ácida, não vai mudar de cor. Tá? Então, qualquer um dos dois serve para identificar se a solução é ácida ou se a solução é básica. E por último, aqui eu trouxe o exemplo da fenolftaleína, que é, na verdade, um dos mais utilizados, mas, na verdade, aqui eu tenho soluções, né, substâncias que são indicadores e que elas mudam a cor das soluções. Então, isso aqui é muito utilizada em análise quantitativa, né? Quando eu quero fazer uma análise, fazer uma titulação, e a mudança de cor é um fator de indicativo do pH da minha solução. Daí, dependendo do tipo de indicador, tem faixas de pH diferentes, e aqui seria já para uma outra função, mas que também serve para saber se uma solução, o pH de uma solução, mas também não de uma forma tão precisa quanto o pHmetro. Como calibrar e usar um medidor de pH? Então acompanhe aqui os passo a passo de como calibrar e depois como usar o medidor de pH. A primeira coisa que eu preciso fazer é preparar a calibração. Então, para que eu prepare a minha calibração, eu preciso, obviamente, ligar o meu medidor de pH, ligar o meu pHmetro. Só que antes de começar a usar mesmo o medidor de pH, eu preciso dar um tempo para que ele se aqueça. E isso costuma levar mais ou menos uns 30 minutos. Sempre é importante dar uma olhada no manual, que cada aparelho vai pedir um tempo aí para começar a utilizar o meu pHmetro. Então, se eu vou trabalhar no laboratório e eu sei que naquele dia eu vou precisar do pHmetro, eu já chego e já ligo o meu medidor de pH para dar esse tempo de 30 minutos para que eu possa utilizá-lo. Preparo das soluções de calibração. Enquanto eu estou aguardando lá os 30 minutos que eu preciso para aquecer o meu pHmetro, eu já vou preparando as minhas soluções tampão. Então, eu preciso normalmente ou de 2 soluções ou de um pouquinho mais quando eu faço mais pontos de calibração. Essas soluções tampão também são chamadas de buffer e são elas que vão ajudar a calibrar o medidor de pH. Então, eu vou preparar primeiro uma solução neutra com um pH igual a 7. A segunda solução deve ser próxima do pH da amostra que eu quero medir. Quer se trate de 4 ou 9, ou se for uma ácida ou se for uma básica. Ou também eu posso medir só o 7 e o 4, quando eu faço medição de 2 pontos. Tá? Então, existem algumas técnicas diferentes para fazer esse tipo de medição. Mas eu tenho sempre que ter essas soluções prontas já, e elas ficam na geladeira. Daí, buffers, ou soluções tampão com pH mais elevado, elas são melhores calibrados para se medir bases. Então, quando eu vou medir alguma coisa básica, eu utilizo soluções tampão aproximado de 9. Enquanto aqueles que têm pH mais baixo, soluções tampão ou buffers 4, são melhores quando eu quero medir soluções, amostras de soluções ácidas. Então, depois de escolher essas soluções, eu preciso retirar uma pequena amostra dessas soluções, colocar em beckers separados, beckers individuais, para que elas atinjam a temperatura ambiente. Porque lembram que o pHmetro ele foi
calibrado para medir soluções em pH em torno de 25 graus Celsius. E como as soluções tampão precisam ser armazenadas na geladeira, então enquanto lá o meu pHmetro está aguardando aqueles 30 minutos, eu já retiro uma pequena porção das soluções tampão que eu vou utilizar, ponho cada uma em um becker, identifico esses beckers, né? E deixo fora da geladeira para elas alcançarem temperaturas mais próximas de 25 graus Celsius. Lembrando que essas soluções que vão ser utilizadas, a quantidade que eu vou retirar, né, que eu vou colocar no becker, elas devem ser descartadas, elas não podem retornar lá no frasco que estava na geladeira. Então, cada vez que eu vou medir, eu uso uma pequena quantidade no becker, né? Elas devem ficar no máximo por 2 horas ali, e depois elas não podem voltar ao frasco original. Agora o meu medidor de pH esperou 30 minutos e está pronto para ser utilizado. Então eu preciso primeiro calibrar esse pHmetro, né? Lembra que a ponteira de medição, né, que é sensível à medição de pH, ela sempre fica protegida, né? Ou por uma capinha de silicone, ou por um frascozinho de plástico. Então, essa ponteira sempre está protegida e a minha ponteira está imersa, está mergulhada numa solução de KCl, né, de cloreto de potássio. Então, eu vou tirar essa solução onde ele ficou armazenado, né, a solução de armazenamento, e vou enxaguar com água destilada sobre um becker vazio. Então, eu enxago o eletrodo, passo água por ele, e esse becker que eu vou enxaguar, que eu vou colocar embaixo para coletar a água que está limpando o meu eletrodo, não é um becker que eu vou usar posteriormente. Eu deixo um becker separado para isso, só para fazer essa lavagem. Depois que eu lavei, eu vou secar cuidadosamente com um lenço de papel apropriado, ou até mesmo com papel higiênico, desde que seja bem macio. E a gente sempre evita esfregar muito o eletrodo, porque como ele é uma membrana bastante sensível, a gente deve ter cuidado na hora de manusear, né? Deve ter bastante delicadeza, por isso que eu até preciso de lenços de papéis bastante macios para fazer isso. Segundo passo, agora sim, calibrando o medidor de pH. Então eu tenho as soluções já a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Posso pegar o medidor aqui de temperatura para ele fazer os ajustes, né? Preciso ver se está 25 graus. Estou com o meu eletrodo lavado e seco. E aqui vai pedir para eu mergulhar o eletrodo na solução tampão 7. Então, eu vou pegar, vou colocar o eletrodo na solução de calibração de pH 7, com cuidado para não, se for um becker, por exemplo, mesmo um frasquinho menor, né, que a gente separou uma porção, eu tenho que tomar cuidado para que o eletrodo não encoste nas paredes do meu becker ou do vidro e que também o bulbo não encoste aqui embaixo. Tá? Então, ele tem que estar só submerso na solução, ele não pode estar encostando nas paredes. Daí eu vou lá e vou apertar a tecla Enter, normalmente, que vai medir e calibrar o pH, vai fazer a leitura, né, do potencial hidrogênio iônico dessa solução aqui. Então, o pH vai se estabilizar, vai demorar um tempinho, então ela demora mais ou menos uns 2 minutos para isso, né, acontecer. Daí, ele vai pedir para que eu tire o eletrodo daqui. Então, eu tiro o eletrodo e daí sim eu prossigo na minha leitura. Então, eu retiro, né, o eletrodo, vou colocar mais uma vez o becker que eu estava utilizando para coletar a água destilada, lavar com uma piceta o eletrodo, lavar bem para retirar todos os sais e vou mais uma vez secar com um lenço de papel bem macio, né, sem fiapos, que não fique soltando nada, e de uma maneira bem delicada. Agora o meu medidor de pH vai pedir um outro valor de solução para que eu faça a calibração. Normalmente ele pede agora um valor de pH 4, então a máquina vai pedir aqui, mergulhe o eletrodo na solução de pH 4.
Então, eu vou colocar o eletrodo que já foi lavado e seco e vou pressionar, colocar de novo aqui, tomando cuidado para que não encoste nas paredes e nem no fundo o eletrodo, e vou mais uma vez pressionar o Enter para que ele comece a fazer a leitura novamente. Então, esse processo também deve aguardar mais ou menos uns 2 minutos até que ele fale para você retirar o eletrodo. Se você não estiver usando um buffer igual a 4, pode ser utilizado também, você pode regular a máquina para colocar um buffer, né, uma solução tampão de pH 9, quando eu faço outras medidas. Mas daí o procedimento é o mesmo. Faço a leitura, espero ele pedir para retirar aqui o eletrodo e daí está pronto para prosseguir. Então, mais uma vez, depois que eu retiro da solução 4, eu vou lavar bem o meu eletrodo com água destilada, aqui embaixo eu coloco um becker e vou secar o meu eletrodo. Aqui na minha máquina vai dar um resultado em percentual de calibração, tá? E esse percentual deve estar entre 90% a 110%. Então, não pode estar abaixo de 90% e nem acima de 110%. Se esse percentual de calibração estiver entre esses valores, ele está pronto para ser utilizado e medir pH de soluções que eu tenho pH desconhecido. Terceiro passo. Agora sim, eu vou usar o meu aparelho de medição de pH numa solução que eu não sei o pH. Então, eu vou, com o pHmetro lavado e seco, colocar o eletrodo na amostra que eu quero descobrir o pH, também tomando cuidado para não encostar nas paredes e nem encostar o bulbo aqui no fundo. Então, eu coloco lá na minha solução, aperto o botão Enter, né, que vai medir, e também aguardo mais ou menos uns 2 minutos. Assim que passar esse tempo, lá no display do meu aparelho vai aparecer o valor de pH que se encontra a minha solução. Lembrando mais uma vez que a solução de pH desconhecido também deve estar na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura de referência para a medição do pH. Examine o nível de pH. Então, quando a leitura estiver concluída, você vai pressionar o botão de medição e o valor exibido representará o nível de pH da amostra. É aquilo que eu acabei de dizer agora, né? Ele vai aparecer já no display a leitura dele, não são todos os aparelhos que precisa apertar, só de você colocar aqui, antes de aguardar os 2 minutos, ele já aparece esse valor de pH. Alguns aparelhos pedem para apertar a medição, tá? Então, aqui é só um outro exemplo, mas a maioria dos aparelhos eu coloco o eletrodo aqui dentro, passou uns 2 minutos no display, já aparece o valor de pH. E para finalizar, se eu não tiver mais nenhuma solução para medir, de qualquer maneira eu tenho que lavar o meu eletrodo com água destilada, com o becker aqui embaixo, secar com um lenço bem macio. E se eu quiser medir mais uma solução, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar na outra solução, esperar uns 2 minutos e o aparelho vai me dar o resultado. Depois que eu medir as soluções que eu preciso, para guardar, eu vou lavar, secar novamente e vou colocar aqui na ponteira, né, o meu silicone, o meu frascozinho que contém essa solução salina de cloreto de potássio a 3 mols por litro, tá? Só vou colocar isso depois que ele estiver lavado e seco. Daí ele está pronto para ser armazenado. Daí é só apertar o botão desliga e normalmente no laboratório ele fica ligado à tomada, tá? Eu só desligo realmente o aparelho aqui no display. A tomada sempre fica ligada, porque quando está ligado na tomada eu já tenho que esperar 30 minutos, né? Então o aparelho nunca é desligado da tomada, ele só é desligado realmente no display. Então é isso, pessoal, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é um pHmetro, para que ele serve, quais são as suas utilizações,
a maneira como eu manuseio esse equipamento. E aqui eu trago para vocês, por último, né, uma imagem com vários tipos de pH-metros, de várias marcas. Então, são aparelhos bastante acessíveis e, com certeza, quem for trabalhar na área, né, numa indústria, numa farmácia, num laboratório de análises, vai realmente se deparar com um aparelho desse e é importante saber manuseá-lo, ok? Até a próxima, tchau, tchau!